assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se exclama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Oh, minha alma, Senhor, louva. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso culto da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dentro desta paróquia também está a Congregação Cristo, que é a congregação sede da nossa paróquia aqui em Dourados, Congregação Bom Pastor em Maracaju e também Congregação Cristo Rei em Carapó. Nós chamamos vocês muito bem-vindos para o nosso momento de culto, este que é o 6º domingo após Pentecostes. Deus possa abençoar este momento e que Ele possa fortalecer a sua fé no Salvador Jesus. E eu quero convidar você que está em casa acompanhando este culto, a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículos 10 a 13. Isaías capítulo 55, versículos 10 a 13, onde a palavra de Deus nos diz assim: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Esta palavra de Deus nos traz uma promessa maravilhosa, de que a palavra lançada, a palavra testemunhada, nunca volta vazia. Hoje nós queremos, em nosso culto, meditar sobre a parábola do semeador. Jesus nos lança o desafio de semear, de lançar a semente, que é a palavra do nosso Deus. Deus nos conduza neste culto e você está convidado a cantar conosco, a louvar ao nosso Deus. Nós cantamos no início do culto como água cristalina de um rio que vai até o mar. Assim também nós queremos nos achegar à presença do nosso Deus. E para isso, quero convidar você para que comigo possamos invocar a presença do Deus triuno. Iniciamos este culto de louvor e adoração em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, diz o poeta cristão em um dos hinos do nosso inário luterano: ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou das venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Isso é verdade. O Filho de Deus se fez homem igual a nós. Ele assumiu o nosso sofrimento e a nossa morte. Levados por este amor de Deus revelado através de Cristo,
Queremos nos colocar diante dele, confessar nossos pecados e pedir que ele nos perdoe, em nome do Salvador Jesus, todos os nossos pecados. Nós vamos para o momento de confissão de pecados, nos utilizar dos Salmos de número 51, versículos 1 a 12. E nessas palavras do salmista, nós queremos também orar a nosso Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Salmos 51, versículo 1 a 12, você está convidado a abrir sua Bíblia e também orar comigo. Confessemos a Deus os nossos pecados. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Amém. Amados em Cristo, o consolo para nós vem das palavras do próprio Jesus, quando ele disse aos seus discípulos, no dia da sua ressurreição, naquele domingo à tarde, ele apareceu aos discípulos e disse: paz seja convosco. A paz de Jesus seja com todos aqueles que creem em Jesus, com todos aqueles que reconhecem seus pecados e querem corrigir suas vidas. A paz de Jesus também é oferecida a mim e a você neste culto, através do perdão dos pecados. E assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você possa viver em paz, na certeza do perdão de todos os teus pecados. Amém. Amados, antes de cantarmos o hino que nos prepara para a mensagem, queremos ouvir a leitura bíblica que será a base da mensagem. Um texto que creio ser conhecido de muitos, que é a parábola do semeador. E Jesus nos conta a parábola e no mesmo capítulo 13, Jesus explica a parábola do semeador. Eu quero convidar você a acompanhar esta leitura, Mateus capítulo 13, dos versículos 1 a 9 e depois dos versículos 18 a 23. Esse é o texto também da nossa mensagem. Se você quiser deixar marcado em sua Bíblia, acompanhar logo mais, poderá fazê-lo. Assim está escrito. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu,
queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Versículos 18 a 23. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufoca a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui a leitura do Evangelho, que é o texto para a nossa mensagem de logo mais. Quero convidar você para cantar o hino A Semente da Palavra do Senhor. E assim nos preparamos para o momento da mensagem do nosso culto. Muito bem, amados em Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a graciosa companhia do Espírito Santo esteja comigo e também contigo que acompanha este culto. Amém. Para você que quiser acompanhar, Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9 e depois versículos 18 a 23. É o texto que nós vamos utilizar para a mensagem deste nosso culto, a parábola do semeador. Amados em Cristo, queridos ouvintes, imagine que você tenha sido convidado para uma palestra motivacional, destas que enchem auditórios e que prometem receitas e soluções para os seus anseios existenciais. Você ouve falar do palestrante, dizem que ele arrasta multidões e que seus ensinamentos têm mudado a vida de pessoas. Então você começa a criar
expectativas, as melhores possíveis. Chega o grande dia e você está animado para ouvir palavras motivacionais que irão alavancar sua vida pessoal e profissional. A palestra começa e realmente o orador é muito bom. Auditório lotado e você está atento a cada palavra dita. Então, em certa altura da palestra, ele traz um desafio para todos que estão diante de si. Um empreendimento de vida, eu diria um objetivo de vida. Uau, isso parece muito interessante. E então o palestrante fala das probabilidades de sucesso desta ideia que ele quer trazer. E talvez essa seja a informação mais importante para poder motivar alguém a aderir à sua ideia. Então ele diz que as chances de obter sucesso são de 25%. Eis que um balde de água fria jogado na plateia. E você até esqueceu tudo o que tinha ouvido até ali, e a sua opinião sobre o orador já não são tão otimistas. Afinal, ter 25% de chances de sucesso não era exatamente o que você estava querendo ouvir ou imaginava ouvir. Pois bem, queridos, me parece que é isso que acontece, ou algo parecido acontece no nosso texto do Evangelho de hoje. O discurso de Jesus não soa muito otimista. Jesus está sendo um tanto negativo nas suas estimativas. Nós estamos diante de uma parábola de Jesus, uma das várias parábolas que Jesus contou. E parábolas são histórias sobre coisas do cotidiano, que ilustram verdades espirituais. E Jesus ensinou muitas coisas através de parábolas, e uma delas é exatamente a que está diante de nós, a parábola do semeador, que conta a história de um homem que lançou sementes no solo e obteve alguns resultados diferentes. A Galileia, onde Jesus estava pregando, estava ensinando, era uma região que possuía um solo muito fértil, uma região muito produtora. Jesus estava às margens do mar da Galileia, e provavelmente da posição onde Jesus estava, Jesus podia avistar campos de trigo que iam até perto da praia. Em alguns casos era trigo misturado com joio. Se nós olharmos um pouco adiante, lá no versículo 24 do mesmo capítulo 13, Jesus vai falar do joio do trigo que se mistura. Havia um caminho que trilhava e que atravessava, sem muro qualquer, nem qualquer outro fator que impedisse de a semente cair aqui ou acolá. E eram as bordas da lavoura, era o caminho onde as pessoas se guiavam, onde passavam os animais, onde passavam as pessoas para irem até as suas lavouras. E nessas bordas, o chão estava endurecido pela contínua passagem, cavalos, mulas de pessoas. Lá no meio do campo estava a terra boa, era conhecida como a planície de Genezaré, uma região fértil, uma plantação viçosa, bela, produzindo grande quantidade de trigo, que era a colheita, era aquilo que eles plantavam em muitos momentos do ano. Ali também se encontrava um solo rochoso, coberto por uma fina camada de terra, e essa terra, esse solo rochoso, já era oriundo das montanhas e colinas que circundavam o lago de Genezaré. E esse solo alcança várias partes do campo. Então o campo ele era muito distinto. Ora fértil, ora com espinhos, ora com partes com pedras. Segundo o texto bíblico de Mateus, Jesus saiu de casa e ele foi para sentar-se ao lado do lago de Genezaré. Mas logo que Jesus chegou lá, uma grande multidão se reuniu para ouvir as palavras de Jesus. E quando Jesus se deu conta que eram muitas pessoas, Jesus subiu num barco e se afastou da margem.
E ele ficou então lá no lago, né, dentro do mar da Galiléia, ali na beira do mar, e a população, as pessoas ficaram à margem para ouvir Jesus. E eu fico imaginando que aquele deve ter sido um púlpito magistral para Jesus pregar. No barco, o barco balançando suavemente sobre as ondas, e Jesus então usa deste momento para ensinar sobre peculiaridades da vida do povo, sobre coisas que eram do dia a dia daquelas pessoas que estavam dentro do contexto de vida para aqueles que Jesus estava naquele momento falando. Mateus capítulo 13, lá no versículo 3 diz lá: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Como disse no início, Jesus usou em muitos momentos parábolas. E Jesus então diz: escutem, certo homem saiu para semear. E aí Jesus começa a parábola do semeador. Jesus lá do barco, naquela posição que ele estava, certamente podia ver campos de trigo próximos. E ele se utiliza do cultivo de trigo, uma atividade que os seus contemporâneos conheciam muito bem, para transmitir-lhe de forma clara este ensinamento. Diversos ensinamentos sobre a vida do dia a dia. E Jesus usa a parábola do semeador, a figura do semeador, exatamente porque ali as pessoas que o estavam ouvindo, grande parte eram camponeses, pessoas que trabalhavam na agricultura e sabiam o que significava semear, o lançar a semente. E ele traz para os seus ouvintes esta mensagem. Uma mesma atitude de um mesmo homem, mas com 4 destinos diferentes, ou 4 resultados diferentes. A semente lançada pelo homem, a mesma semente em 4 solos, com características diferentes, apesar de estarem no mesmo campo, na mesma área de cultivo. E o texto bíblico nos fala da primeira semente. A primeira semente que foi lançada à beira do caminho. Ele lançou as sementes, porém elas caíram à beira da estrada, à borda do campo de trigo, que eu citei anteriormente. Um solo duro, pisado, um solo endurecido. E fatalmente essa semente não conseguiria penetrar no solo, deixando-a assim exposta às abundantes aves que habitavam aquela região. E isto Jesus explica lá no versículo 19, o que ele quis dizer com esta primeira semente. Ele diz lá: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Nesta parábola, o solo, a terra onde a semente é lançada, representa o coração humano. E Jesus se referia àqueles que não entendiam o Evangelho, não compreendiam porque a mensagem que Jesus falava, ou a mensagem do Evangelho que Jesus anunciava, não seguia a lógica que eles julgavam, a lógica religiosa que eles julgavam conhecer. A mensagem que Jesus anuncia diz respeito ao reino de Deus, a um reino que é de origem espiritual, de uma libertação interior que modificava o homem no seu caráter, de uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de mudança de vida. E que este reino de Deus, quando ele agia no ser humano, ele fazia com que essa pessoa vivesse uma nova vida. Atitudes práticas no seu dia a dia. Práticas que estas que eram baseadas no amor ao próximo. E não só o amor aos amigos, mas também, como ele nos fala um pouco antes, lá no capítulo 5, quando ele nos fala do Sermão do Monte, também o amor aos inimigos, aos perseguidores. E esse discurso de Jesus, muitos rejeitavam. Eles ouviam, mas não compreendiam. Não era do interesse deles. Eles esperavam um Messias que engrandecesse as suas vidas materiais.
elevando o reino de Israel a uma potência dominadora. Talvez algo muito parecido com o que hoje muitos procuram na teologia da prosperidade. Um Deus que cura feridas deste mundo, que satisfaz anseios materiais do ser humano. Mas a mensagem não era essa que Jesus pregava e não continua sendo esta. Por isso, ouviam, mas ouviam de mau grado, com uma disposição interior de não aceitar. E por não entender a mensagem do Evangelho, endureciam seus corações. E ao endurecer seus corações, não podiam viver esta nova vida que Cristo estava oferecendo. E Jesus explica isso naquela parte do texto que nós não lemos do Evangelho. Mas se você está com a Bíblia aberta, por favor, acompanhe. Versículos 13 a 15 do nosso texto de Mateus 13. Lá Jesus diz assim: é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Era isso que estava acontecendo com as pessoas que tinham a semente ou o seu coração como aqueles que a semente cai à beira do caminho. Um coração endurecido, pisoteado, um coração onde a palavra não penetra. A segunda semente, o segundo solo que foi lançado a semente, Jesus fala que foi um solo onde havia muitas pedras. E Jesus diz que a semente caiu em um solo rochoso, com muitas pedras, um terreno com uma fina camada de terra, mas que na sua grande maioria era formada por rochas. E Jesus se refere àqueles que vivem o Evangelho de modo superficial. A semente nasce rapidamente, mas não podendo se aprofundar nas suas raízes, não conseguem ter contato com a água em quantidade suficiente para sobreviver e acabam sendo queimadas pelo sol porque vivem na superficialidade. E quando olhamos para as raízes, elas precisam chegar à água, afinal é a água que nos mantém vivos. Quando olhamos para nós cristãos, Jesus diz: eu sou a água da vida. A palavra de Deus é que nos dá vida. É a palavra que nos limpa, que rega as nossas raízes espirituais. Mas muitas pessoas, muitos se enganam em um evangelho de situações cômodas e superficiais. Quando tudo está indo bem, então glorificam, louvam a Deus. Não entendem em profundidade a palavra de Deus. Pensam que o evangelho é um tipo de certificado ou proteção contra as dificuldades da vida. Porém, quando isso não acontece, quando vêm os problemas, quando chegam as dificuldades, as provas e as lutas se apresentam, estes logo se escandalizam e se vão. Estes não compreendem que o evangelho é também renúncia. E por isso Jesus diz nos versículos 20 e 21, as sementes que foram lançadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas dura um pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. E assim muitas pessoas vivem, se empolgam com a mensagem, mas quando é para viver no dia a dia, quando estamos em meio aos sofrimentos, abandonam a fé. Porque acham que Deus não está os ouvindo, não está os atendendo, e não compreendem profundamente o que é ser cristão, o que é ser um filho de Deus, não compreendem o grande amor de Deus. A terceira parte das sementes cai entre os espinhos e Jesus nos dá um outro exemplo de solo então. Um solo onde juntamente com as sementes elas cresceram, mas também cresceram plantas espinhosas.
E os espinhos aqui Jesus aponta para os afazeres, as preocupações desta vida. Há aqueles que receberam a palavra, que recebem o chamado para serem cristãos, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver antes de viver para Deus. Eles sabem, conhecem a palavra, entretanto, diante das tentações, das ofertas mundanas, dos prazeres oferecidos por este mundo, das facilidades, dos atalhos, acabam sucumbindo e sendo sufocados pelo pecado. Não conseguem rejeitar e renunciar à prática de uma vida pecaminosa do mundo em que vivem. Por isso Jesus diz no versículo 22, e ele diz assim: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E a quarta semente que Jesus nos apresenta, o quarto solo, finalmente a parábola do semeador nos fala de uma boa terra. E a palavra nos aponta para aqueles que ouvem a mensagem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra, que compreendem a palavra e que vivem a palavra. Entendem que o Evangelho é a boa nova de que Deus estava em Jesus, que Deus estava em Cristo se reconciliando com o homem, não colocando mais sobre nós os nossos pecados, mas se fazendo pecado por nós. E aí Jesus nos finaliza a mensagem, a parábola, com o versículo 23. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem. Produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. A mensagem do amor a Deus, a mensagem de amor a Deus e ao próximo é recebida no coração destas pessoas. E essas pessoas têm como marca a humildade no seu coração, pois têm humildade de reconhecer a necessidade de um Deus que as ampare, que as acolha, que as sustente, um Deus que as ensine a viver nesta vida e também para a eternidade. Por isso, as pessoas deste quarto solo, esses corações, sabem que mesmo os que se chorarem, serão felizes porque serão consolados. São pessoas que andam em mansidão, em paz, que são pacificadores, que receberam a paz de Cristo e são embaixadores desta paz. Pessoas que vivem aquilo que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. São pessoas que sofrem por causa da justiça e muitas vezes são injustiçados, mas não desistem e continuam a praticar o bem. E Jesus diz que estas pessoas, esses corações dão frutos a 100, a 30, porque o fruto do Evangelho é um fruto de vida e de paz. Estimados irmãos, talvez esta seja uma das parábolas mais claras que Jesus nos ensina. Pois ele nos traz a parábola e logo na sequência ele nos explica a parábola. Ele aplica a parábola na vida de cada um de nós. O que podemos destacar é justamente a nossa parte nesse trabalho, nesta tarefa que Jesus coloca. E qual é esse trabalho? Qual é esta função? A nossa função é a função de semear. Nós somos os semeadores. Eu e você somos chamados a lançar a semente. Não nos cabe, ou não cabe a nós, julgar que tipo de solo cada pessoa representa, porque isto cabe ao agricultor, que é o próprio Deus,
que é o nosso Pai. Talvez você possa estar se perguntando: que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo é o meu coração? Quais desses 4 solos são mais parecidos com aquele que está em meu coração? Certamente e diariamente precisamos refletir sobre isto, sobre o quanto o nosso coração está absorvendo desta palavra, desta semente lançada. Nós temos sim diante de nós os mais diversos solos, nem todos férteis ou receptíveis a esta semente que é a palavra do nosso bondoso Deus. Mas igualmente todos estes solos, todos esses corações são alvos da atuação do semeador. Qual será que foi a reação das pessoas quando ouviram Jesus falando sobre 4 solos e que somente um obteve sucesso no plantio? Provavelmente, muitos sentiram a mesma frustração ou ficaram tão espantados quanto a pessoa lá no início da mensagem, quando foi dito que as chances de sucesso eram de 25%. Talvez os números ou o panorama apresentado por Jesus não tenha sido o mais otimista, mas certamente foi o mais realista. Afinal, era o próprio Cristo, o Filho de Deus, que estava ensinando essas palavras. Alguém que melhor que ninguém conhecia o coração dos seus ouvintes. Quando nós olhamos para os 25% de sucesso ou de chances de sucesso no empreendimento, nós podemos facilmente desanimar olhando para as coisas materiais. Por exemplo, se alguém me fizesse uma proposta de investir toda a minha vida em uma atividade financeira, onde todas as minhas posses deveriam ser empenhadas para esse projeto, e a pessoa me falasse: olha, você tem 25% de chance de conseguir um valor maior, ou de conseguir um sucesso, certamente me fariam recuar e muito provavelmente desistir. Afinal, não sei se eu colocaria 100% em risco com a chance de ter 25% de sucesso. Quando nós pensamos em pessoas, quando nós falamos em igreja, essa conta ou esse panorama não nos são colocados para motivar ou desmotivar. Jesus, na verdade, está sendo realista diante das expectativas, ou seja, nós não podemos pensar que teremos 100% de aceitação da palavra que lançamos, que teremos 100% de aceitação do testemunho de fé, que ele sempre será acolhido de forma amorosa e agradável pelas pessoas das quais falamos do amor de Cristo. O que me vem à mente aqui é que se Jesus tivesse dito de que 100% da semente lançada, 20%, ou 15%, ou 10%, ou 5%, ou 1% iriam germinar e produzir frutos, que mesmo que tivesse 1% de chance de o meu testemunho alcançar alguém pela ação do Espírito Santo, ainda assim, o meu trabalho enquanto semeador não seria em vão. E aí vem aquilo que Deus nos fala em Isaías, capítulo 55, lá no versículo 11, que a palavra nunca volta vazia. E eu me lembro aqui da conversa que Abraão teve com Deus lá em Gênesis 18. Gênesis 18, Deus iria destruir Gomorra por causa do pecado que estava reinante naquela cidade. E Abraão, então, intercede pela cidade de Gomorra. E Deus iria destruir aquela cidade e Abraão diz: mas Senhor, se lá tiverem 50 pessoas direitas, ainda assim vai destruir a cidade? E Deus diz: não, se tiver 50 pessoas direitas, não destruirei as cidades. E Abraão insiste, é muito interessante, leia lá o texto de Gênesis 18, parece até cômico.
E Abraão diz, e se tiver 45? E se tiver 40? E 35? E 30? E 20? E 10? E Deus diz, se houverem 10 pessoas direitas, não destruirei a cidade. Queridos irmãos, Deus ama o ser humano. Deus ama as pessoas. Deus ama as suas criaturas. E exatamente por Deus amar o mundo, é que Ele enviou Jesus. Esse Jesus que morreu por nós, para nos salvar, para nos dar vida. Jesus, quando subiu aos céus, antes de subir aos céus, exatamente por amar as pessoas, por amar ao mundo, Jesus encarregou a cada um de nós para nós sermos semeadores da palavra da salvação. Nós cantamos há pouco, por isso onde vou, por isso onde eu caminhar, eu levarei, eu semearei a palavra do Senhor. E Jesus nos chama para sermos semeadores, semeadores da palavra da salvação em todos os solos, em todas as nações, para que através da nossa atuação como testemunhas vivas do amor de Deus, pessoas conheçam a Cristo. Pessoas possam ser transformadas por Cristo. Muitos solos, certamente muitos desafios nesta tarefa de semear, mas uma certeza: nós temos a melhor semente, que é a palavra de Deus. E a outra certeza, nós temos o melhor agricultor, que é o próprio Deus. Eu e você, nós somos os semeadores. E eu penso, quando eu olho para a parábola do semeador, e para essa estatística não tão empolgante, 25%, mas quando eu penso na minha vida particular, se em toda a minha vida, enquanto cristão, enquanto pastor, enquanto testemunha do amor de Deus, eu tiver feito a diferença na vida de uma pessoa, para que através do meu testemunho de fé, o Espírito Santo tenha operado a fé salvadora no coração desta pessoa, e esta pessoa chegue à vida eterna, porque conheceu Cristo através do meu testemunho, então toda a minha vida terá valido a pena. Por esta uma pessoa, das centenas, milhares de pessoas que durante a minha vida irei cruzar, irei falar do amor de Deus. Mas se uma pessoa for salva da morte e levada aos céus, a minha vida terá valido a pena. Os números podem ser referenciais, mas nunca serão a razão da vida da igreja. Afinal, quem colhe e contabiliza a colheita não é o semeador, mas é o agricultor. A nós cabe semear. Sejamos nós semeadores motivados e alegres para levar a boa nova da salvação a todas as pessoas durante todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine nessa tarefa tão sublime que Deus confiou a você e a mim. Amém. Nós queremos cantar o hino para finalizar esta mensagem e neste hino reafirmar a nossa fé. Um belo hino escrito pelo colega pastor Roberto Kuzendorf Jr., que nos traz uma confissão de fé linda. E eu quero convidar você a cantar conosco. Eu creio nesse Deus triuno, eu creio nesse Deus que me chamou para ser testemunha viva do seu amor. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Sempre vai fazer
como bem bom é para o perdão. É simbolismo, é realidade, a ceia santa é comunhão. Creio também na salvação, somente pela fé. Só Jesus nos livra do pecado, inferno até. Obra não oferta fé, mas sempre produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creia na ressurreição do dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão o seu destino eterno então. Não tenha medo, fé em Jesus, pois só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Muito bem, tendo ouvido a mensagem do nosso Deus e reafirmado a nossa fé no cantar do hino Eu Creio, queremos agora também diante de Deus trazer nossas súplicas e os nossos agradecimentos. Queremos incluir em nossa oração deste culto a gratidão e o louvor a Deus pelo nascimento de Olívia Werther Serapião. Ela é filha do casal Marcelo e Morgana e também a irmãzinha do Lorenzo. A Olívia nasceu na última quinta-feira, dia 9, nos alegramos com a família e desejamos as mais ricas bênçãos do nosso Deus, a Olívia e também aos pais Marcelo, Morgana e também o irmão Lourenço. Também queremos louvar a Deus e nos alegramos com os aniversariantes da semana. No dia 6 de julho, Ricardo Killian, lá de Carapó. No dia 7, Etiele Maria Roberto. Também no dia 7, Luciano Batista da Silva. No dia 8, Éder Forigo. No dia 9, Jerusa Isabel Mas. No dia 10, Thaís Forigo. E dia 11, Leandro Torquato Santos. São os aniversariantes desta semana. Também tivemos 3 casais que completaram aniversário de casamento. No dia 7, o seu Verne e Dona Maria Lute. Também no dia 10, o Fernando e a Taine Schmidt Zolim, completaram também aniversário de casamento. E hoje, dia 11, o seu Lúcio e Dona Renita Werther completam 56 anos de casamento. Nos alegramos aí com esses casais, parabenizamos a cada um deles, e especialmente o nosso abraço ao Lúcio e Dona Renita, que Deus conceda a todos os casais a graça de também alcançarem tamanha bênção, 56 anos de matrimônio, de alegria, de cumplicidades, de forças diante das tribulações que também enfrentaram na sua vida, mas acima de tudo, a certeza de que em cada dia da vida desses casais, Deus acompanhou e guardou a cada um deles. Que Deus abençoe esses casais e a todos que estão acompanhando o nosso culto de hoje. Também queremos colocar em oração os nossos enfermos. Queremos aqui agradecer pela recuperação do pastor Paulino Ratundi. Ele esteve internado alguns dias em virtude do diagnóstico de Covid, e Deus o abençoou com o restabelecimento da saúde, está em casa se recuperando. Também queremos colocar em oração a Tatiane Eberhardt, pastor Gilberto Aidan, pastor Nathan Flor e o pastor Jackson Coelho. Esses irmãos estão em tratamento, estão em acompanhamento médico em razão do câncer. Então, que Deus possa cuidar de cada um desses. Também queremos pedir por todos aqueles que têm enfrentado de forma direta a enfermidade do Covid, estão adoecidos com a doença. Queremos pedir pelos enlutados, que Deus possa consolar os familiares daqueles que choram a morte de pessoas queridas. E também colocar aqui em oração a gratidão a Deus. Nós tivemos
a nossa irmã Janete Duarte, também depois o seu esposo Nilton Duarte, com diagnóstico de Covid. Ambos já estão restabelecidos, de volta ao trabalho, recuperados. Então, louvamos ao nosso Deus por ter cuidado desses nossos irmãos e também de toda a família, para que nada de mais grave acontecesse. Queremos, então, orar ao nosso Deus, agradecer por tudo aquilo que Ele nos concede e também trazer diante dEle os nossos pedidos. Ao final, nós oramos a oração do Pai Nosso, assim como Cristo nos ensinou a fazer. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus, misericordioso Pai Celestial, Tu nos chamaste das trevas para a maravilhosa luz. No batismo, nos deste a fé em Cristo Jesus. E por meio da palavra lançada, da semente semeada, Tu colocaste em nosso coração a palavra pura e verdadeira. A palavra que traz vida, que nos dá salvação. Obrigado, ó Senhor, por nos confiar tamanha tarefa de sermos semeadores da Tua palavra, de levarmos o Teu Evangelho a todas as pessoas à nossa volta, e que assim, mesmo diante dos desafios que essa tarefa nos impõe, temos a certeza de que Tu acompanhas a cada um de nós e nos dá sempre a orientação necessária para que com alegria e motivados por Teu amor, possamos continuar a lançar a semente da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por este momento de culto. Obrigado, ó Pai, por permitir a cada um que está acompanhando este culto, a ouvir a Tua palavra, receber o perdão dos pecados e ser fortalecido na fé. Que Tu, ó Deus, possa abençoar a cada família que acompanha este culto. Que Tu possa ser presença constante na vida de todos e que nesses lares a Tua paz, o Teu amor e o Teu perdão possam sempre estar presentes. Guarde a cada um de nós em todos os momentos do nosso viver, diante das alegrias, das bênçãos que Tu derramas. Dá-nos sempre, ó Deus, motivos para Te louvar e testemunhar da nossa fé. Diante dos momentos de tribulação e sofrimento, dá-nos forças para suportarmos as cargas e também testemunharmos o Teu amor, porque assim como a Tua palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E confiamos, ó Pai, que o Teu amor é tão maravilhoso, que mesmo nos momentos mais difíceis, a Tua mão nos sustenta e nos ampara, e nos guia para que possamos seguir adiante, na certeza do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Queremos, ó Pai, Te louvar pela bênção que derramaste na vida dos irmãos que completaram mais um ano de vida nesta semana e que celebram o seu aniversário. Pela vida do Ricardo, da Etiele, do Luciano, do Éder, da Jerusa, da Thaís e do Leandro. Obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que Tu concedeste a esses Teus filhos e filhas. Preserva-os sempre na fé em Cristo Jesus e que possam sempre louvar por tantas bênçãos e testemunhar o Teu amor àqueles que à sua volta estão. Também, querido Deus, Te louvamos pela vida dos casais que completaram aniversário de casamento, pelo seu Verno e Dona Maria, pelo Fernando e a Taine e também pelo seu Lúcio e Dona Renita. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos derramadas na vida desses casais, por Teu cuidado, Teu amor em todos os momentos, nas alegrias e também nas tribulações. Sustenta-os sempre com Tua poderosa mão e que possam viver sempre em amor e fidelidade um ao outro e assim diante de Ti serem abençoados todos os dias da sua vida. Querido Deus e Pai, louvor e gratidão rendemos a Ti e a Ti seja toda a honra e toda a glória pelo nascimento de Olívia Werther Serapião, filha do casal Marcelo e Morgana, que se alegra imensamente junto com o Lourenço pelo nascimento da Olívia. Obrigado, ó Deus, por teres abençoado a todo o período da gravidez, assim como também o momento do seu nascimento. Abençoe a ela para que seja bênção também na vida de seus pais e de todos que à sua volta estão, e que Tu, ó Deus, possa sempre guardá-la sob Tua proteção. Querido Deus, bondoso Pai, queremos também aqui em oração colocar a nossa gratidão pela vida do pastor Paulino, que após alguns dias internado com diagnóstico de Covid,
está recuperado em casa e em tratamento. Também queremos, ó Deus, te louvar porque tu, com poderosa mão, guardaste e abençoaste aos nossos irmãos Newton e Janete Duarte, este casal que também foi acometido da doença, mas que tu, ó Deus, permitisse que eles pudessem estar recuperados e restabelecidos. Queremos, ó Deus, aqui também colocar em oração a todos aqueles que ainda sofrem, que estão doentes, que enfrentam todos os danos que esta doença tem causado. Restabeleça, ó Pai, a saúde destes, se assim for de tua vontade. Enxuga as lágrimas daqueles que choram a morte de pessoas queridas. Que tu, ó Deus, possa ser constante consolo na vida de todos esses. Também, ó bondoso Pai, abençoe, guia a mente dos nossos governantes, para que deixem de lado a corrupção, toda a maldade, e que se empenhem em fidelidade no cuidado para com o povo que os elegeu. Dá discernimento, sabedoria a todos os nossos governantes, tanto na esfera municipal, estadual como federal. Que tu, ó Deus, guie a todos e que assim, através do seu zelo, do seu cuidado para com o povo, possamos também diminuir os casos. Ao povo dá a consciência do cuidado, da necessidade de nos protegermos, especialmente proteger aqueles que estão à nossa volta. Também, querido Deus e Pai, em tuas mãos queremos entregar a vida de pessoas que padecem em sua saúde. Tu conheces o sofrimento de cada um de nós, tu sabes das dores, das angústias, dos nossos medos. E especialmente aqui te trazemos, ó Deus, a vida de Tatiane Eberhardt, pastor Gilberto Aidan, pastor Nathan Flor e pastor Jackson Coelho. Cuide, ó Deus, de cada um deles. Restabeleça-lhes a sua saúde, se assim for do teu querer. Mas que, acima de tudo, tu possas os acompanhar em cada momento, em cada passo de suas vidas. E assim possam também, diariamente, testemunhar do teu amor. Tudo isso, ó Pai, nossos pedidos, nossas súplicas, mas acima de tudo, nossos agradecimentos, trazemos diante do teu altar, confiando de que tu ouves a nossa oração e de que ao teu tempo e à tua maneira tu irás respondê-las. Querido Deus, assim nós os colocamos diante de ti e oramos como Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, amados, assim nós chegamos ao final deste nosso culto, louvando a Deus por essa oportunidade. Lembramos a todos que continuamos com as nossas atividades online diante da pandemia do coronavírus. Especificamente aqui em Dourados, nós temos ainda um decreto municipal que não nos permite a abertura da igreja, qualquer atividade que reúnam pessoas. Então, por isso, continuamos já desde o dia 15 de março, com os nossos cultos online, devoções, estudos bíblicos, os nossos programas semanais, para que, através da tecnologia, possamos também levar a palavra de Deus até você. E incentivamos que você possa semear a palavra, Compartilhe os cultos, compartilhe as devoções diárias, os nossos programas semanais. Certamente, esta semente lançada, esta palavra semeada, trará frutos, não para você, não para mim, mas para o reino de Deus. E assim mais e mais pessoas conhecerão este Cristo que é o nosso Salvador. Quero convidar você e a sua família para nos acompanhar em nossas programações na semana. Nosso próximo culto está marcado para o dia 18/7, próximo sábado, 19h30. Também, quarta-feira, nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Nesta semana, o tema foi Síndrome do Ninho Vazio, Solidão e Pandemia. Você não assistiu, não acompanhou,
entra lá na página Facebook da Congregação Cristo, né? Ou também perfil do pastor Rudinei Valdemar, lá vai estar o nosso programa da semana que passou e também na próxima quarta-feira o nosso programa desta semana. Também as devoções diárias, né? Igualmente estimulamos você que possa compartilhar no Facebook, WhatsApp, todos os dias mandamos pequenas devoções, mas que trazem a grande verdade da palavra do nosso Deus. E também aos irmãos, aqui um recado especialmente aos nossos irmãos da Paróquia Cristo, né? Com relação às ofertas, nós temos enviado via WhatsApp as mensagens anunciando, né, sobre a continuidade das ofertas que fazem parte do nosso culto a Deus, da vida do cristão. O ofertar é um momento de gratidão e louvor. Não como barganha, não querendo conquistar algo de Deus, mas uma gratidão por tudo aquilo que Deus nos dá. Porque mesmo em meio à pandemia, ao sofrimento, Ele tem nos derramado bênçãos sobre nossa vida, sobre a nossa igreja, nos permitindo levar a palavra de Deus adiante. Então, qualquer dúvida com relação às ofertas, como proceder, né, o número da conta bancária da congregação, entre em contato pastor Rudinei via WhatsApp, o número estará aparecendo aqui embaixo, para que possam tirar todas as suas dúvidas. E nós encerramos o nosso culto com o hino Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele mudou minha vida, certamente mudou a sua vida. E Ele quer mudar a vida de muitas pessoas. Para Cristo mudar a vida das pessoas, é necessário que alguém fale de Cristo para elas. Seja você um semeador desta palavra, desta boa nova da salvação. Um grande e carinhoso abraço em Cristo Jesus. Deste que vos fala, pastor Rudinei Valdemar. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou Cristo deu-me paz e perdão. Se tiver